E aí pessoal, essa é a quarta aula do curso de controle de versão com Git. Meu nome é Luiz Venturotti. Nessa aula nós vamos estar dando os nossos primeiros passos no Git. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é como vocês podem obter ajuda com os comandos no Git. Então eu vou estar aqui abrindo o terminal e vou colocar aqui Git. O Git está instalado. Então se eu quero saber o que é um commit, o que um commit faz, quais os comandos de um commit, eu passo aqui git help commit. E ele vai estar exibindo o manual justamente na opção de commit. Então aqui eu acessei a parte de commits do manual e aqui ele dá toda a explicação, ele passa aqui explicando os parâmetros que você pode utilizar junto com o comando, alguns exemplos. Você pode também estar fazendo git e o verbo ou comando. Commit, passa aqui um parâmetro help, que ele mesmo assim vai abrir o manual do comando. Ele pode estar exibindo, aqui no meu caso, aqui ele está exibindo o manual em HTML, mas você pode também exibir o manual aqui pelo próprio terminal. Repositório. Vamos aqui começar a criar o nosso primeiro repositório. Aqui eu estou localizado no desktop. Eu vou criar uma pasta chamada meu site, para que nós possamos começar a iniciar o nosso trabalho com o Git. Vou criar aqui mkdir, meu site, criei a pasta. Vou entrar aqui na pasta, meu site, beleza? Se eu olhar aqui agora no desktop, que eu tenho a pasta chamada meu site, ela por enquanto se encontra vazia, mas agora eu vou voltar aqui para o meu Git. Então aqui eu vou criar um repositório aqui dentro nessa pasta. Deixar a pasta aqui. Então o comando para eu criar um repositório, para eu iniciar um repositório local, é git init. Lembrando que eu tenho que estar dentro da pasta. Então aqui eu criei um repositório, inicializei um repositório. Quando você dá esse comando, ele vai criar um repositório e o repositório ele se localiza aqui nessa pasta, .git. Então abrindo aqui essa pasta, esses arquivos aqui são todos os arquivos de metadados, todos os arquivos que vão guardar as informações dos seus commits, das suas versões. Essa pasta aqui é uma pasta oculta do sistema, você só vai conseguir visualizar essa pasta se você tiver permissão para exibir pastas ocultas. E com essa pasta aqui que o Git faz o gerenciamento do repositório. Então, aqui nós temos aquelas três áreas do Git, né? Então aqui é uma área que é o repositório, e aqui no caso a pasta onde que eu trabalho é o Working Directory. Voltando aqui no slide, criando um repositório, né? Tem um arquivo .git, que é ele que representa o repositório. Ciclo de vida dos arquivos. Então, quando o arquivo está sendo gerenciado pelo Git, ele passa por várias fases, por várias etapas. Um arquivo ele pode passar por essas várias etapas aqui. Ele pode estar em untracked, unmodified, modified ou staged. Untracked é quando o arquivo não está sendo versionado ou não está sendo monitorado pelo Git. Quando o arquivo está no estado de unmodified, quer dizer que o arquivo ele está sendo monitorado, mas o arquivo ainda não teve edição naquele arquivo, o arquivo não foi alterado, o arquivo não foi modificado. O estado modified representa que um arquivo está sendo versionado, está sendo monitorado pelo Git, mas ele sofreu alterações. E um arquivo, quando ele está em staged,
ele está pronto para você para realizar o commit. Então ele tá pronto para ser commitado aquele arquivo. Um arquivo ele pode passar por esses 4 estados: untracked, unmodified, modified e staged. Então aqui eu vou criar um arquivo na minha pasta do meu site. Eu vou criar aqui um arquivo readme, um arquivo de texto normal. Readme. Criei. Agora se eu vim aqui no meu Git e digitar git status, ele vai detectar aqui, ó, no branch master, um commit inicial, encontrou arquivos que não estão sendo versionados, que não estão sendo monitorados pelo Git. Aí ele te dá a opção aqui para o Git começar a versionar aqueles arquivos. Então, como eu criei um arquivo aqui, o Git está me perguntando se eu quero realmente versionar aquele arquivo, se eu quero monitorar aquele arquivo. Eu posso ver o estado do meu repositório, o status do meu repositório, através do comando git status, ou eu posso, como eu adicionei alguns atalhos no meu Git, eu posso digitar git st, que ele me dá o mesmo comando. Então, muitas vezes aqui no meio do curso eu vou estar fazendo git st, né? Isso é a mesma coisa que git status, porque eu fiz o alias desse comando. Se eu digitar aqui git config list, que é aquela lista de parâmetros do Git, tem aqui um alias, que é um atalho para st, para status. Então, muitas vezes eu vou estar aqui no meio do curso fazendo git status, st, git br, git co, isso são atalhos. Então, tudo bem. Git status, então o arquivo aqui está no estado de untracked. Ele está aqui nesse estado untracked. Eu vou adicionar esse arquivo para o estado de staged, através do comando git init, git add, quer dizer, e o nome do arquivo, readme. Então, aqui o git status novamente. Então, esse arquivo aqui ele já está em staged. Então, aqui nós já conseguimos ver claramente as 3 áreas que o Git trabalha. Aqui, essa é uma área aqui de temporária, onde eu manipulo esses arquivos entre a Working Directory e o repositório. Então, aqui é uma área. Essa área aqui, onde que eu manipulo os arquivos, que eu trabalho aqui nos meus arquivos, né, é o Working Directory e aqui é o repositório. Então, a minha intenção é colocar esse arquivo aqui dentro desse repositório para ele ser versionado. E para ele chegar até o repositório, ele tem que passar para uma área temporária, para uma área abstrata, que é a área de stage. Então, aqui eu adicionei esse arquivo para a área temporária. Agora, esse arquivo ele está numa fase de staged. Ele está prestes para ser commitado no meu repositório. Então, aqui eu vou fazer o commit dele. Com o comando git commit, eu passo um parâmetro m aqui. Depois eu vou estar explicando mais. E aqui eu passo uma descrição do meu commit, do que eu estou fazendo. Vou colocar aqui commit inicial. Fiz o meu primeiro commit, então se eu digitar aqui git status, não vai ter nada. Então esse arquivo readme, ele já está sendo versionado pelo meu Git. Então esse arquivo, no momento, ele está num estado de unmodified. Ele não sofreu nenhuma alteração e ele está sendo versionado. Se eu modificar esse arquivo, eu vou abrir esse arquivo aqui no meu editor. Vou editar o arquivo. Salvei. Então o arquivo aqui ele já passou para um outro estado. Digitar git status, ele está no estado de modified. Então o arquivo
arquivo está sendo versionado pelo repositório Git. Ele está ali no repositório e ele sofreu uma alteração. Então o Git ele fala para mim aqui, para eu poder adicionar nessa primeira linha aqui, eu posso adicionar esse arquivo para a área de staged e commitar ele no repositório, commitar aquelas alterações que eu fiz, ou eu posso descartar as minhas alterações que eu fiz na minha working directory. Então, eu vou fazer o commit dele. Então, ele vai passar para o estado de staged novamente. Git add readme. Agora eu vou fazer o meu outro commit. Pronto, fiz o meu commit. Git status, nada. Nenhum commit, nada. Meu working directory não sofreu nenhuma alteração. Então nós mostramos aqui essas 4 áreas. E o arquivo ele também pode ser removido do meu repositório. Ele passa de um estado de unmodified para untracked. Ele está sendo versionado. Quando eu removo ele, não vai ser versionado mais. Então eu vou remover aqui. Eu vou criar um arquivo aqui de texto. Teste.txt. Git status. O Git já detectou que tem um arquivo novo aí na minha working directory. Eu vou adicionar esse arquivo. Adicionei o arquivo. Agora eu vou fazer o commit dele. Pronto. Então o arquivo teste.txt ele já está sendo versionado pelo meu repositório Git. Posso remover ele do meu repositório, que ele vai passar para um estado de unmodified. Vou remover ele. Então aqui, git rm teste git status. O arquivo está sendo deletado. Tenho que fazer esse commit também para informar o meu repositório que o arquivo que foi deletado. Pronto. Git status, nada no working directory. E é isso aí. Um arquivo ele pode passar por esses 4 estados. Esse é um fluxo que o arquivo vai ter no Git. Como eu já expliquei, verificando o status do seu repositório, git status é o comando. Monitorando novos arquivos, você pode adicionar um arquivo na stage diária com o comando git add e o nome do arquivo, ou você pode adicionar vários arquivos passando o parâmetro ponto aqui. Removendo arquivos com o comando git rm e o nome do arquivo. Removendo vários arquivos, você pode passar esse parâmetro aqui também. Tem vários parâmetros que você pode estar adicionando aqui nesses comandos do Git. Movendo arquivos de diretórios com o comando git mv, você passa o arquivo de origem e o local para onde você quer mover esse arquivo. Ignorando arquivos. O que acontece? Muitas vezes quando nós estamos trabalhando com o desenvolvimento, tem alguns arquivos que não precisam ser monitorados pelo Git. Por exemplo, arquivos de cache, arquivos de testes, arquivos de build. Tem alguns tipos, arquivos temporários, arquivos de logs, que não precisam ser monitorados, não precisam ser versionados. Então, nós podemos informar isso para o Git com o arquivo gitignore. Então, você tem que criar um arquivo .gitignore na sua working directory para informar o Git quais os tipos de arquivos que você quer ignorar. Então, aqui eu vou criar, por exemplo, um arquivo, uma pasta chamada cache. Nessa pasta aqui eu vou criar um arquivo chamado
cache.txt, criei, voltando aqui no terminal, git status, ele vai detectar aqui que a pasta que tem um arquivo novo no repositório. Mas eu não quero versionar esse arquivo, eu não quero que o Git detecte essa pasta, porque é uma pasta de cache. Não faz sentido nenhum eu ficar versionando essa pasta, porque toda vez ela vai ter coisa nova aí dentro e coisa que não me interessa. Então, para eu informar isso para o Git, eu tenho que criar um arquivo chamado gitignore. Eu vou abrir aqui um editor, criar um arquivo aqui. Vou chamar ele de gitignore. .gitignore o nome, né? E aqui eu passo os arquivos que eu não quero versionar. Por exemplo, eu posso passar aqui o caminho da pasta, que no caso ele não vai detectar os arquivos que estão dentro dessa pasta juntamente com essa pasta. Eu posso passar tipos de arquivo, por exemplo, arquivos txt, arquivos.zip. Vou deixar aqui pasta temporária, vamos ver aqui o nosso resultado. Git status novamente, ele já descarta aquela página cache. Então aqui ele já descartou totalmente a minha pasta cache. Então eu posso adicionar vários arquivos aqui dentro que ele não vai nem prestar atenção naquela página mais, nessa pasta mais. Então aqui eu tenho que fazer o commit. Tenho que fazer o commit desse gitignore. Voltando aqui no slide, eu posso ignorar arquivos específicos. Eu posso passar o nome próprio do arquivo. Posso ignorar arquivos de diretórios, de um diretório. Ignorar arquivos de um diretório, um de subdiretório. Tenho vários tipos de parâmetros que eu posso passar nesse gitignore para poder informar o Git quais tipos de arquivos que ele não deve versionar. E um site interessante que eu achei é esse gitignore.io. Eu vou abrir aqui ele no navegador. Esse é o gitignore.io. Esse é um site muito interessante que ele gera arquivos .gitignore automaticamente. Você só passa aqui o tipo de ambiente ou a ideia que você trabalha. Por exemplo, o NetBeans, que ele vai gerar um arquivo .gitignore específico da plataforma ou do ambiente que você trabalha. Aqui eu gero o arquivo automaticamente, né? E aqui ele me dá os arquivos que eu posso estar ignorando quando eu trabalho com o NetBeans, que é a pasta do projeto do NetBeans, a pasta de build, as outras pastas temporárias, arquivos que são relacionados ao projeto. Então, quando, por exemplo, eu trabalho muito com WordPress, então eu posso gerar um arquivo .gitignore aqui específico para WordPress, que ele não vai versionar algumas outras pastas que não me interessam, pastas que estão relacionadas ao WordPress. Então, com esse sitezinho aqui, eu posso criar esses .ignore, posso até juntar vários parâmetros aqui, ó, WordPress, Zend Framework, com NetBeans, e eu gero tudo em um arquivo só. Eu pego esse conteúdo aqui e salvo ele aqui dentro e mando ver. Sitezinho muito legal, vale a pena dar uma olhada aí. É o gitignore.io. Eu posso visualizar as minhas mudanças através do comando gitdiff. Esse comando gitdiff ele mostra as linhas exatas que foram adicionadas e removidas do meu código. Quando eu passo gitdiff e o nome do arquivo, ele mostra as alterações específicas de um arquivo. Por exemplo, vamos aqui novamente. Gitdiff, não vai dar nada. Gitdiff, eu tenho que passar aqui o gitignore para a stage para fazer o commit dele. Gitignore
Opa. Pronto. Vou fazer o meu commit aqui no meu git ignore. Aí. Pronto, fiz o commit. Git status. Beleza, nenhuma alteração no meu working directory. Eu vou abrir aqui o arquivo readme novamente e vou fazer uma alteração aqui nesse arquivo. Fiz uma alteração. O Git aqui ele já detecta que algo foi alterado no arquivo readme. Aqui ele já detectou, então eu posso aqui utilizar o comando de git diff para eu visualizar as alterações do meu arquivo. Git diff, aqui ele me mostra exatamente a linha que foi alterada, o arquivo que foi modificado. Deixa eu limpar aqui e fazer novamente, para ficar mais fácil a visualização. Git diff, nome do arquivo A e o arquivo B. Aqui ele me mostra a linha que foi alterada, custo de Git. Uma nova linha foi adicionada, custo de controle de versão com o Git. Então, ele detecta exatamente a linha que foi alterada. Tenha mais arquivos, por exemplo, se eu colocar aqui, fazer uma alteração no git ignore, colocar, por exemplo, uma pasta temp, git status, ele detectou aqui que duas alterações foram feitas em dois arquivos que estão sendo versionados. Então, eu coloco aqui git diff, caso mostrar as alterações exatamente dos dois arquivos. O primeiro arquivo aqui é o git ignore, ele detectou aqui uma alteração nessa linha, agora passou a ter uma linha chamada cache, outra linha chamada temp, e no arquivo readme ele detectou aquela alteração. Então eu posso fazer aqui também git diff e o nome do arquivo, que ele vai me exibir somente daquele arquivo. Aí. E aqui eu vou fazer o commit dos dois. Git commit. Na verdade, primeiro eu preciso de adicionar ele para a staged. Eu posso fazer um por um. Git add e o nome do arquivo. Eu posso passar aqui ponto. Git status, que ele vai pegar os dois arquivos. Então, git commit. Pronto, fiz aqui o commit. E é isso aí, o git diff ele faz isso, ele te mostra as linhas exatas onde foi alterado aquele arquivo. O arquivo precisa estar sendo versionado. Fazendo um commit, como vocês já viram aqui, eu posso aqui fazer git commit. Vamos aqui fazer uma alteração. Curso de controle de versão com o Git por Luiz Venturotti. Beleza, fiz a alteração aqui no arquivo. Vamos aqui novamente para o nosso Git status. Ele detectou um arquivo que foi modificado. Eu tenho que fazer o commit desse arquivo. Então, primeiro eu adiciono esse arquivo na staged, Git status. Agora, para eu fazer o commit, eu posso fazer assim, Git commit. Quando eu faço o git commit, ele vai exibir o meu editor para eu poder estar escrevendo a descrição do meu commit. Então aqui eu posso fazer a descrição. Posso fazer por aqui. Eu gosto de passar o parâmetro logo m, que você pode descartar aqui. Eu passo esse parâmetro m aqui para justamente poder passar a descrição do commit juntamente com o comando git commit. Git commit, passo aqui m. Pronto. Tem outras formas de você adicionar arquivos na stage. Essa forma que eu utilizo mais.
que ela vai gravar, um commit ele vai gravar as alterações no repositório. Você também pode visualizar o histórico do seu repositório com o comando git log. Vamos aqui. Git log, ele vai me dar aqui todos os commits que eu fiz, desde o primeiro, que é o meu commit inicial. Aí tem vários commits que eu fiz aqui durante esse vídeo. É interessante que cada commit aqui ele é representado por um código. Esse código é identificação. Esse número aqui ele é gerado pelo um algoritmo que é chamado SHA-1. Esse algoritmo aqui ele vai pegar os arquivos e vai criptar aqueles arquivos e vai gerar esse código aqui. E o Git, interessante do Git que essa é uma característica que faz o Git ser algum sistema rápido. Que o Git ele sabe que esse commit aqui ele é diferente desse commit sem estar olhando os arquivos dentro de cada commit. Ele só verifica o número da identificação que ele vai detectar que esse commit é diferente desse a partir da identificação, a partir do algoritmo, do código que foi gerado pelo algoritmo. Então o Git ele não precisa de entrar dentro daquele commit, verificar as alterações do arquivo, verificar o arquivo para comparar com outro arquivo de um outro commit. Ele só faz a verificação do código, da identificação do commit, que ele vai verificar, que ele vai ter certeza que aquele outro commit, que esse commit aqui é diferente desse somente pela identificação. E em tudo aqui que o Git trabalha, commits, arquivos, em tudo ele é gerado esse código SHA-1. Então, durante aqui esse trabalho com o Git, você vai estar tendo contato com esses códigos aqui, com esses identificadores. Né? E isso aqui que faz referência a um commit, a um branch, a um arquivo. Então aqui com o git log eu consigo ver todas as minhas alterações, o meu histórico do meu repositório. Tem vários outros parâmetros que eu posso passar no meu git log. Isso você pode estar vendo até mesmo no git help. Né? Tem vários parâmetros que você pode estar passando aqui para ter uma visualização melhor do seu histórico. Eu posso fazer tem esse parâmetro aqui, git stat. Tem vários outros parâmetros que você pode estar utilizando. Uma outra ferramenta interessante que é instalada junto com o Git é o GitK. Essa é uma ferramenta que exibe as alterações que foram realizadas no repositório através da interface gráfica. Se eu digitar aqui GitK, ele vai me exibir essa ferramenta. E ela aqui eu consigo ter uma visualização melhor do meu histórico através dessa ferramenta aqui. Então aqui ela é dividida em partes. Essa primeira parte aqui, ela me mostra, ela é bem legal, que ela me mostra aqui todos os meus commits, né, desde o commit inicial até o meu commit atual, e me mostra onde eu estou localizado. Eu estou aqui utilizando o branch master. Clicando aqui nesse primeiro commit, desse lado aqui ele me mostra os arquivos que foram alterados, que estão naquele commit, que estão empacotados naquele commit. Né? Clicando aqui no arquivo, aqui do lado ele me mostra o conteúdo daquele arquivo. O primeiro commit que eu fiz, eu adicionei um arquivo readme e dentro desse arquivo não tinha nada. E eu fiz um commit, que esse commit é identificado aqui pelo algoritmo SHA-1 com esse código, e o meu nome de usuário foi junto com esse commit, o meu e-mail, o cara que commitou foi eu, o horário, a data, e aqui tem todas as informações que podem me ajudar a gerenciar o meu repositório. O próximo commit que eu fiz, eu já adicionei um conteúdo dentro do arquivo readme, e aqui ele me mostra tudo certinho, é bem legal essa ferramenta. Né? Então, já aqui no arquivo aqui, pasta temp bloqueado e readme alterado. Né? Então aqui eu tenho dois arquivos, gitignore e readme, e aqui eu tenho
no Git ignore o que foi removido, o que foi adicionado, no readme o que foi removido, o que foi adicionado. Essa é uma ferramenta bem legal, é muito útil para quem trabalha com o Git. Tem outras ferramentas gráficas para você trabalhar com o Git. Eu gosto muito dessa ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela só te exibe os dados, as informações. Você não faz manipulação no repositório. Eu gosto de estar manipulando o repositório através do terminal, através da linha de comando, mas quem quiser estar utilizando ferramentas gráficas para poder trabalhar no repositório, o Git tem uma ferramenta gráfica que vem instalado chamado Git Guide. Se eu aqui acessar essa ferramenta, essa é uma ferramenta que eu faço os mesmos comandos aqui na linha de comando, eu posso fazer aqui nessa ferramenta. Por exemplo, vou fazer uma alteração aqui. Teste. Git status. Detectou aqui, eu vou agora exibir a ferramenta. Vou fazer um rescan aqui dela. Ele já faz ele detecta o mesmo arquivo, né? E aqui ele me mostra a linha que eu adicionei, a linha que eu removi. E aqui eu posso fazer o commit desse arquivo. Passo aqui a mensagem e posso fazer tem outras opções aqui para estar manipulando esse arquivo. Então, eu posso utilizar ferramentas gráficas. Eu não recomendo muito utilizar ferramentas gráficas para quem é iniciante. Eu recomendo utilizar a linha de comando, porque justamente a linha de comando eu acho que você tem um controle maior do seu repositório, você tem um controle maior do que está acontecendo ali no Git, né? Justamente no seu repositório. E eu gosto bastante da linha de comando, mas quem quiser estar utilizando interface gráfica também, bem legal. Tem uma do GitHub também que você pode estar usando, mas eu recomendo utilizar a linha de comando mesmo. Então aqui eu vou Git status, eu vou cancelar aqui essa alteração. Pronto, meu arquivo voltou ao normal. E beleza. E é isso aí. Espero que você esteja gostando desse curso. Até a próxima. Obrigado por ter assistido e valeu.